Boa noite a todos. Hoje, 26 de junho de 2017, nós estamos reunidos para darmos início e a continuidade ao nosso estudo da obra Renúncia e unindo, Senhor da vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento. A obra Renúncia nos une, Senhor. É em torno desta obra que todos nós aqui nos encontramos essa noite. O desejo de conhecer a experiência de Alcione, esta alma que já te reflete na conduta, no pensamento, nas palavras. E nós, espíritos rebeldes, que insistimos ainda em atender os nossos caprichos pessoais, em detrimento das lições divinas. Nos ajuda, amor querido, a estudarmos essa obra, a senti-la, meditar e viver. Ajuda-nos a compreender que o inteligente é aquele que sabe realizar a vontade de Deus Pai. Nos ajuda, Jesus, no entendimento dessa obra. Nos ajuda para podermos sentir e começarmos a fazer da nossa vida um reflexo da Tua vontade, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá. É em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. E permaneça conosco, Senhor da vida, hoje e sempre. Então, a nossa irmã Aramita irá fazer uma recapitulação do nosso capítulo, né? O início do capítulo, né, amiga? Na semana passada nós vimos a Alcione fala as impressões dela do pai, da segunda esposa, da família onde ela está vivendo. E ela diz que ela percebe que claramente eles não são felizes. Eles brigam por qualquer coisa. E aí começou o capítulo de Testemunho de Fé, o terceiro capítulo da segunda parte, contando o lado do Cirilo, como foi para ele casar. Então, pressionado pelo Gordon, pela mãe, pela família, ele casou com a Susana, mas como diz o narrador, né, Emmanuel, que desde o começo do casamento eles não foram felizes. Nada do que a Susana fazia o alegrava. E, pelo que ele dá a entender aí, sempre tinha aquela comparação que ela era diferente da Madalena. Então ele começou a trabalhar, ficar muito mais tempo fora de casa para o trabalho, e ele se tornou um homem próspero e rico, e a Susana tinha as culpas dela, e a única alegria que eles tiveram foi a filha. A filha e o pai se uniu contra a mãe. Ele brigava pela comida, pelo prato, pelas louças, por qualquer coisa. E aí nós estamos nessa parte. Tamanha sua insatisfação, constatando, né, a infelicidade do casal. Uma parte era assim, que o reverendo, o padre, eles são católicos, né, recomendou que eles fizessem o evangelho no lar. Mas o evangelho no lar era aquela coisa. O Cirilo não dava muita bola. A criança, a Beatriz, não era para ela. A Susana achava que tudo era acusando-a. O único que não desistia era o tio Jacques, que insistia no culto e não desanimava. Então, mesmo pequena, né, a Beatriz ouvia com todo respeito as explicações que o avô dava, né? Ela quietinha, né?
sabendo, não entendendo muita coisa. Não absorvia nada, né? O Emmanuel faz esse comentário. Então vamos lá. Segunda parte já do livro, no capítulo 3, Testemunhos de Fé. Nessa nossa edição, página 259. Jacques e o sobrinho exultavam com a chegada da jovem, tão parecida com a morta inesquecível e pelas suas maneiras carinhosas e cativantes. Beatriz, filha de Cirilo e irmã de Alcione, parecia encontrar em sua companhia o medicamento indispensável. As longas conversações com a governanta, desvelada pouco a pouco, lhe modificavam as atitudes. Susana, entretanto, teve agravado seu íntimo mal-estar com a presença de Alcione, porque Alcione revela o livro que parecia muito com a mãe. A cara da mãe. Exatamente, com Madalena. E Susana, ao olhar para Alcione, lembrava do crime que ela, Susana, cometeu. Não conseguia sofrer a onda de ciúme e egoísmo que a empolgava. Muitas circunstâncias cooperavam para isso. Não tolerava a menina simples e amável, pelos seus traços idênticos aos da rival que eliminara do seu caminho. Além de tudo, aquelas atenções que Cirilo lhe dispensava doíam-lhe penosamente no coração inculto, coração rude. Complicando a questão, o velho pai, bem como a filhinha, adoravam a jovem serva, manifestando-lhe extremo carinho. Em vão, procurava um pretexto para despedi-la. A moça estava sempre calma e disposta a ceder aos seus caprichos. Aquela suave humildade causava-lhe irritação. Por mais que elevasse a voz em ordens intempestivas, Alcione tratava respeitosamente, em atitude de nobre serenidade. A princípio, acrescentou-lhe outras ocupações, além dos deveres de governanta e preceptora. A jovem era obrigada a tratar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Observando, todavia, que a moça a tudo atendia primorosamente, Susana chamou-a certa vez. Alcione, Senhora, hoje é necessário que substituas a lavadeira que se encontra doente. sim, senhora. Essas almas nobres, ainda mais o conhecimento que Alcione tem em relação ao que aconteceu, e mesmo que não houvesse acontecido absolutamente nada, e que Susana fosse essa criatura amarga, a amargura de Susana jamais iria fazer parte do mundo interior de Alcione, porque jamais Alcione vai refletir Susana em suas atitudes. Alcione já reflete o Evangelho, já reflete Jesus, e isso ninguém vai tirar dela. Então, em verdade, quando nós falamos assim, é muito difícil, porque fulana me tira do sério, fulana me maltratou, fulana, em verdade, eu ainda sintonizo. Então nós temos muito esse hábito: se alguém me trata bem, eu trato bem; se alguém me trata mal, eu trato mal. Isso não acontece com Alcione. É o espírito resolvido. Ela sabe por que ela tem que fazer e o que ela tem que fazer. O que dá alegria a Alcione é ser desse jeito. Não é ser agressiva, mal-humorada, se sentir maltratada. Isso não é de Alcione. E no momento desdobrava-se em atividades no tanque espaçoso, esforçando-se por cumprir perfeitamente a tarefa insólita. Entretanto,
Vendo-a entregue a tal trabalho, não se conformou a pequena Beatriz, que depois de um olhar reprovativo à genitora, correu ao pai pedindo-lhe providências. Cirilo atendeu de pronto. Vendo a governanta da filhinha azafamada, ou seja, sobrecarregada na lavandaria, começou a discutir com a esposa, recriminando-a com aspereza. Beatriz, agarrada a ele, reforçava-lhe a censura. Beatriz era apaixonada por Alcione também. Susana justificava-se. Não poderia atender ao ritmo doméstico, exaltorada, que é sem autoridade, nas suas determinações. O marido, porém, não lhe aceitava as alegações, seguido por Beatriz, que acusava a genitora de perseguir Alcione com os serviços mais grosseiros. A filha de Madalena trabalhava cabisbaixa e humilde, mas, quando viu a dona da casa em pranto convulsivo, exasperada, desesperada com as censuras que lhe eram dirigidas, acremente, de forma amarga, adiantou-se com delicadeza e acentuou. Gente, eu fiquei vendo essa cena. Você imagina, a mulher está maltratando. No momento que a criatura vê que Susana está recebendo o que merece, um de nós terráqueos ia soltar fogos. Bem feito. Não é verdade? Iríamos nos alegrar de ver que ela está pagando, Eu lavando roupa. Ela está ali sofrendo as consequências. Exatamente, toma, achei que foi bom, ainda bem que vira, a justiça foi feita. Quero ver me mandar de novo. Quero ver, Deus tarda, mas não falha. Não era isso que nós iríamos fazer? Deus é fiel. Eu ia ficar igual a Beatriz, caladinha, caras de boca. Gente, olha o que um espírito da hierarquia de Alcione faz. Senhor Davenport, espero que me desculpe a intromissão na conversa, mas pode crer que a pequena Beatriz está enganada. Dona Susana não me mandou substituir a lavadeira. Fui eu mesma que, sabendo que a lavadeira adoeceu, ofereci minha cooperação no tanque para aliviar os muitos serviços domésticos. Ah, sim. Disse Cirilo, algo desapontado. Porque agora que estava ficando bom a briga, Acabou. Desapontado. Agora que eu estou botando ela no lugar dela. O senhor não se preocupe, Concluiu Alcione. eu estou bastante habituada a estes trabalhos. Essas palavras eram ditas com tanta sinceridade, boa vontade, que o chefe da família regressou tranquilamente às suas atividades, enquanto a esposa olhou para a governanta sem disfarçar a surpresa. Beatriz, muito modificada em sua primeira atitude de revolta contra a decisão materna, aproximou-se da jovem, tentando ajudá-la. Muito afetuosamente, contemplava Alcione, seduzida pela sua bondade, como a lhe pedia explicações. A filha de Madalena percebeu-lhe o desejo e falou: Então, Beatriz, consideras a limpeza da roupa como serviço pesado? Não penses assim. Deve ser muito sagrado para todos nós o asseio das coisas caseiras. Olha que coisa interessante, É muito comum algumas mulheres terem um preconceito com os serviços domésticos. A própria mulher, ela mesma desmerece o trabalho. Ela acha que é pequeno fazer isso. Então o problema está com quem? Está com a mulher, não é o trabalho. Todo trabalho é digno. E olha o que ela diz: não penses assim. Deve ser muito sagrado para nós todos o asseio das coisas caseiras. Então ela põe como algo sagrado esse trabalho. Mas há criadas para isso. Explicou a menina, procurando justificar-se.
No entanto, devemos estar habilitadas para qualquer trabalho digno. Se todas as servas adoecessem, haveríamos de vestir roupa suja? Não admitirás isso, por certo. Além do mais, cuidar da roupa que nos faz tanto bem deve constituir motivo de satisfação sincera. A menina, muito sensível, estimava deveras a governanta, mas objetou. No entanto, sempre ouvi dizer que cada serviçal deve estar no seu lugar. E não erras pensando assim, mas essa verdade não impede o dever de ampliarmos nossas experiências em todo e qualquer trabalho honesto. Não estimas tanto as lições de Jesus? Pois no Cristo encontramos o verdadeiro ânimo de trabalho. O Mestre Divino nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação. E, no entanto, carpintejou na modesta oficina de Nazaré. Exegeta da lei perante os doutores de Jerusalém, serviu o vinho da amizade nas bodas de Caná. Esse exegeta seria o intérprete da lei, tá? Médico da sogra de São Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, mas também lacaio dos discípulos quando lhes lavou os pés no cenáculo. E nada obstante o contraste e a diversidade de tantas tarefas, Jesus não deixou de ser o nosso Salvador em todos os momentos. Então, em verdade, não é o trabalho que me torna grande, sou eu que torno o trabalho grande, com a nobridade com que eu faço esse trabalho. Entendeste? E ela, muito sabiamente, o que ela fez? Ela deu uma orientação, ela deu uma lição para a mãe e ainda está evangelizando a menina, colocando em prática a oração de São Francisco. Onde houver ódio, onde houver discórdia. Então, se a nossa palavra a ser dita é para plantar mais discórdia, pega uma linha, uma agulha bem grossa, dá uma costurada, que vai ser melhor. Discórdia mesmo, você vai plantar discórdia, você vai jogar uma pessoa contra a outra. A filhinha de Susana, entre admirada e comovida, observou: Tudo isso é verdade. Como não pude compreender antes? E começou a ajudar no trabalho do tanque. A menina foi lá lavar roupa. Esses pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. Então, não foi só uma vez, aconteceu outras. E a Alcione defendendo a Susana, porque lembra que ela sabe que Susana é responsável por tudo que está acontecendo com a mãe dela e com ela. A Susana está maltratando a Alcione, então ela tinha todos os motivos. É a frase de André Luiz, é uma das obras de André Luiz. O que é o amor para Deus? Amor para Deus é amar aquele que nos dá todos os motivos de não ser amado. Então esse é o amor divino, porque a Susana dá todos os motivos para Alcione para não ser amada. E ainda assim ela ama. O que é esse amar? É tratar bem. É tratar bem. O sentimento que ela nutre por Susana não é igual ao sentimento que ela nutre pela mãe. Mas o comportamento que ela tem para com a mãe, esse é o mesmo comportamento que ela tem para com a Susana. Vocês entendem isso? Fazer o bem, tratar bem. E é isso que nós temos que entender. Às vezes você trata bem uma pessoa e aquela criatura mais simples, aquela criatura que não sobe no palco, você trata assim como se fosse Às vezes a gente vê no relacionamento. Eu digo que eu tive uma lição muito grande da minha vida dentro do movimento espírita. Nós realizávamos um trabalho na confraternização da Mocidade Espírita e sempre de evangelizador. Então você é muito paparicada. As pessoas, os jovens te tratam assim como se tu fosse a mãezinha deles. Então é muito amorosidade, muito isso. É aquela famosa palavrinha etiqueta. Não é a Conceição, é a etiqueta de evangelizador e de dirigente. E eu me recordo que eu tive que fazer uma cirurgia e eu fiquei, foi uma redução na mandíbula, então eu fiquei
Você não me reconhecia. E aí a pessoa que estava coordenando na época disse assim: Conceição, eu estou precisando de pessoas para trabalhar na cozinha. Tu terias como me ajudar? Eu já tinha passado por aquele período, mas estava totalmente reconhecida. E eu disse: eu vou para a cozinha com uma condição: não conte a ninguém que eu sou a Conceição Freitas. E eu fui para a cozinha lavar, tirar prato de menino da mesa, tirar ninguém. Último dia do evento, que era uma festa em cima da tia Conceição, tia, ninguém veio me pedir para assinar um livro. E daquelas 100 e poucos jovens, um veio na cozinha nos agradecer. E aí nós percebemos aquela famosa história da etiqueta. E nós tiramos uma lição muito grande de tudo aquilo. Então nós não valorizamos os trabalhos simples. Nós não valorizamos as pessoas simples. Valorizamos inclusive pessoas que têm etiqueta. Tirou a etiqueta, tirou do palco. Quem é mesmo, hein? Não sei. Entendeu? Então essa lição ficou muito forte. Então nós temos amigos que nos amam e tem pessoas que valorizam a etiqueta, que é diferente. E que nós percebemos isso, nós sentimos isso. Entendeu? Então fica bem a lição. Então quando finaliza um trabalho, o trabalho é do Cristo. E a Conceição está só com uma etiqueta. Tirou do palco, tirou da etiqueta, acabou a Conceição. Então, essa coisa de valorizar, inclusive, a todos. Então, quando eu gosto de pessoas, eu trato todo mundo bem. Eu não vou tratar só quem tem etiqueta. A etiqueta do título, a etiqueta do trabalho, a etiqueta da roupa que veste, do carro, da palavra. Então, isso é um movimento que nós fazemos medíocre. Realmente, a Alcione, ela trata bem Suzana e a qualquer pessoa que estiver no seu caminho. Era o que todo mundo dizia da figura de Franciscano Xavier. Da mesma forma que ele recebia com alegria o presidente da República, ele recebia a senhorinha que lavava a roupa lá atrás. Com a mesma alegria. E todas elas diziam, a impressão que nos dá, próximo ao lado de Chico, é que nós somos uma pessoa muito importante. Vocês devem ter ouvido a história de Jorge. E era dele mesmo. A todos ele tratava como se fossem pessoas muito importantes para ele. Então isso ainda nos falta. Esses pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. De que fonte poderia Alcione aurir tanta compreensão e tamanha força? Alcínia estava sempre pronta a lhe atender às menores exigências, sem modificar a atitude de serenidade e dedicação, chamada aos próprios mistérios da cozinha. Desincumbiu-se dos deveres que lhe eram confiados a contento geral. Não reclamava de absolutamente nada. Cozinha, lavanderia, tudo. Objetos pequenos. A cozinhava e todo mundo gostava da comidinha dela, sem reclamar, sem nada. Decorrido quase um ano, Suzana adoeceu gravemente. Opa, oportunidade. O jeito que ela se comportava, tinha que adoecer. E adoecer mais cedo ou mais tarde. A filha de Madalena consagrou-lhe o máximo de seus carinhos. Isso aqui é: amai os vossos inimigos. Vocês entenderam? O amor que ela tem por Madalena é o amor que ela tem por Suzana? Não. Mas o tratamento que ela deu a Madalena é o mesmo tratamento que ela dá a Suzana? Isso é amar os vossos inimigos. E é isso que nos torna grandes. Nessa ocasião, justamente em face dos sofrimentos que a martirizavam, foi que ela se rendeu à bondade da serva, tornando-se-lhe desvelada a mim.
conquistou. Seguiu também o exemplo do nosso Senhor Jesus, angariais a mim. A residência de Cirilo experimentava profundas transformações. O chefe da família, bem como Jacques, insistiam para que a jovem se transferisse definitivamente para o palacete da Cité. Até porque olhar para Alcíone, a presença de Alcíone... Gente, o espírito, ele está aprisionado no corpo? Coisa de relativa liberdade. O espírito, ele o quê? Ele irradia. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Quanto mais evoluído o espírito, mais o seu poder de irradiação. Você imagina o que é conviver com o espírito dessa hierarquia dentro de casa? A harmonia com que está em torno dessa moça. Para onde ela vai, aonde ela for, ela vai levar essa harmonia. E o pessoal entra em contato com essa vibração de amor. É dela. Então ela levou a harmonia para esse lar. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver discórdia, que eu levo amor. Onde houver dúvida, que eu levo fé. Entendemos? É a função dela. Mas Alcíone alegava que a mãe era paralítica, que tinha um irmão adotivo necessitado de sua assistência e um tutor muito amigo que se abeirava da morte, que era o nosso querido irmão Damião. Inúmeras vezes a filha de Madalena Villamil era obrigada a desviar delicadamente o desejo de Susana e da filha de lhe visitar a genitora enferma. Mais tarde, senhora Davenport, estaremos preparados para recebê-la. Por enquanto, sou eu quem lhe pede para não ir. Quero ter a satisfação de apresentá-la à mamãe quando ela puder sentir o prazer de melhoras mais positivas. E Susana justificava-lhe a solicitação. A modificação de Beatriz trouxera grande paz ao coração paterno. Cirilo não cabia em si de contentamento, observando-lhe a jovialidade e a saúde. Nunca poderia explicar o fenômeno afetivo que com ele se passava, mas era tal a estima e a admiração que tinha pela moça que, no íntimo, não sabia a qual das duas queria com mais ternura. E as duas eram o quê? Filhos do coração. Então, meus irmãos, não há absolutamente nada que você possa esconder do sentimento. Nada. Não é preciso eu lembrar que eu te amo. Ao te encontrar, eu vou saber que eu te amo. Aí chega a dar vontade de chorar. Não é verdade? Almas queridas, almas do nosso afeto, não precisa vir uma etiqueta. Olha, você foi fulana de tal na encarnação. Não tem. A gente bota o olho, o primeiro contato e já foi. A gente só faz dizer eu te conheço. Isso não é de hoje, não precisa regressão. Da mesma forma o contrário, né? Nunca poderia então explicar esse fenômeno afetivo. Jamais confiar a quem quer que fosse as suas recônditas impressões, né? O íntimo do coração. Ele nunca falou isso para ninguém. Como que as pessoas iam interpretar isso? O sentimento que ele tem, ele disse: eu não sei qual que eu amo mais, se Alcíone ou se Beatriz. Como que iam interpretar isso? As mentes quase sempre adoecidas. Mas desde que Alcíone ele entrou em casa, começaram a sentir uma serenidade desconhecida. Ela lhe parecia assim como alguma coisa da morta inovidável. Era um pedaço dela. Por vezes, quando a governanta acompanhava a família ao cemitério dos inocentes, tinha ímpeto de afagá-la
paternalmente, olha a atitude de pai, enxugando-lhe as lágrimas copiosas. Ela chorava que só, Alcione, de ver aquela dor. E era a mãe dela, assim, Sim. que ela faça também, né? A farsa. Em tais ocasiões, ela recordava o sofrimento de cada uma das personagens do drama doloroso e desfazia-se em lágrimas, porque ali também estava o avô materno, não estava lá? E a avó materna também, né? Eles realmente estavam mortos. A família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e as suas atitudes passavam despercebidas, sem mais comentários. Às quartas e domingos, praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, a refeição foi Jacques a lembrar. Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do Novo Testamento e receberíamos com prazer a sua cooperação. Aí um de nós dizia, poxa, mas amanhã é domingo, é dia da minha folga. Tô fora. Não é vendo? Amanhã, na quarta, vamos negociar isso, né? Na quarta eu fico. E outra, gente, é pai dela. Mas Sentimento. é o Jacques Amanhã eu vou agora. passear no Champs-Élysées. É o pai dela. Então a alegria de estar junto com esse pai, ao qual ela não pôde desfrutar uma vida inteira, né? E de afinidades, o Jacques Exatamente, era era o avô dela, exatamente o avô dela, porque o Jacques foi pai de Cirilo no livro 50 anos depois. Então é toda uma afinidade desses três, né? A única intrusa aí é a Susana. Mas do nosso estudo do pensamento e vida, eles a atraíram, né? Exatamente. Ganharei muito em vos ouvir. Acentuou sereno. O alvitre, né, a proposta do amável velhinho, mereceu aplauso geral. Cirilo fez ver que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz num comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço com extrema humildade. Viria a fim de aprender, exclamava bondosamente. Ela nunca se colocava em um nível superior. Na tarde seguinte, abrindo mão da sua folga, reunidos em torno da grande mesa aristocrática, o pai de Susana explicou atencioso. Há algum tempo, minha filha, Dirigia-se a Alcione com muito carinho. aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável. Disse a filha de Madalena, entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou. Nós sabemos que o tom da voz influencia bastante em relação ao contato com o outro. Então, a forma de você falar, você pode trazer a pessoa para o teu colo, como você pode distanciar essa pessoa. Só que só a voz, sem uma vibração, você não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Então, no primeiro momento, você poderá até agradar, mas daqui a algum tempinho vai começar a irritar o tom da tua voz doce e meiga. Porque ela não está em comum acordo com o teu mundo interior. Então, em verdade, a palavra doce de Alcione estava em perfeito acordo com o seu mundo interior. Ela exalava a doçura. Era o sentimento. Era o sentimento, é a ternura, isso fazia parte dessa alma. Então, magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou Cirilo:
Não discordo, Alcione, desse conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entreter o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas? Só aqui no centro contamos mais de 20. E os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que essa diversidade de cultos se os fins são os mesmos? Não seria mais justo reservar as possibilidades da devoção para os ofícios religiosos de caráter público? Vocês entenderam a colocação dele, né? Diz, com tanta igreja, por que fazer um culto do evangelho no lar? Vai lá na igreja e pronto. Tem igreja para tudo quanto é lado mesmo. Vamos ver como Alcione vai sair dessa. O filho de Samuel assim se manifestava porque nunca pudera compreender a utilidade prática da igreja doméstica. Utilidade prática, que esse é um cuidado que nós espíritas temos de ter. Nós quase sempre fazemos o evangelho no lar, tal qual Cirilo, o senhor Jacques, Susana e a Beatriz. De forma externa, um culto sem um movimento interior, um culto tal qual algo que se torna um ritual e não verdadeiramente algo de um movimento interno. Então é nós pegarmos aqui um texto e nós vamos aprender com Alcione como fazer o evangelho no lar. Nós vamos aprender com Alcione. Porque o que nós fazemos? Nós virou um ritual. Eu arrumo a mesa, eu coloco uma garrafa com água, eu separo a série de Emmanuel, da Fonte Viva e o Evangelho. Arrumo tudo bonitinho. Leio o texto de Emmanuel sem ter entendido. Leio o Evangelho, comento de forma racional e não vivencio e não pratico dentro do próprio lar. Faço isso quase sempre para ter uma proteção doméstica. Não é para isso. O objetivo do evangelho no lar é para nós nos evangelizarmos dentro do lar. E jamais ficar acusando um ao outro. Você lê, está vendo, fulano? Olha, isso aqui dá certinho para ti. E aí começa a discussão dentro do lar. Bastava, como ela diz aqui eles pegam um versículo. O próprio texto de Emmanuel já é o estudo do Evangelho, porque é o Evangelho. Se você pegar a coleção Fonte Viva, você pega um versículo, você pega o comentário de Emmanuel, parágrafo a parágrafo. Vamos comentar isso aqui, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, como que isso acontece, o porquê. Terminou, vamos fazer a prece, pedir força a Jesus, que nós possamos aprender a amar-nos uns aos outros. E não fazer disso um ritual. A seu ver, os textos evangélicos constituíam material de análise privativa dos padres e chegava quase a considerar inútil a leitura isolada das anotações apostólicas. Alcione, atenta e prazerosa, respondeu: Neste assunto, senhor Davenport, como não se trata de opinião nossa, pessoal, mas de ensinos do mestre, peço-vos relevar a minha franqueza. Tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai. E estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Gente, só isso aqui é de uma grandiosidade, porque presta atenção, quando eu entro num templo que para mim é sagrado, eu tenho um posicionamento diferente. Se eu sou católica, eu entro na igreja, ali eu não chamo palavrão, ali eu falo baixo, ali eu não grito com ninguém, há uma probabilidade de eu não fofocar, pelo menos ali dentro. Então há porque eu estou dentro do templo e ali o Senhor está ali. Então eu acho que ali é a casa de Deus. Vamos puxar agora a sardinha para o espírita. Eu entrei na casa espírita, eu já diminuo meu tom de voz, eu já faço um olhar caricioso. Ali eu digo, não, irmão, deixa, é a pessoa que é adoecida, porque eu estou dentro do
Centro Espírita. Saiu dali, eu toco o terror novamente. Então aqui a abordagem dela é o quê? É fantástica. Tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai. E eu estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Então, em qualquer lugar, eu vou ter a certeza que eu estou no templo divino. Então, eu terei que respeitar o local que eu estou inserido. Então, hoje ele está limitado a um centro espírita, mas vai chegar um dia que eu vou ver o centro espírita e vou estendê-lo ao mundo, ao universo. Então, o mesmo que eu faço dentro do centro espírita, da mesma forma eu vou fazer dentro de casa, eu vou fazer no meu ambiente profissional, eu vou fazer no trânsito, eu vou fazer nos hospitais, nas escolas, porque o templo é o planeta, o templo de Deus é o universo. Porque eu pergunto de vocês, os judeus diziam, eles brigavam, judeu e samaritano. O judeu dizia que Deus estava em Jerusalém, no templo de Jerusalém, o templo Sião. Os samaritanos, que também eram hebreus, brigavam dizendo que Deus estava na Samaria, no templo Gerazim. Então Deus estava ali dentro. Eu pergunto para vocês, Deus está preso em algum templo? Deus está onde? Ele é onipresente. Então ele está em todos os lugares. Então em todos os lugares eu estou na presença dele. Ele me vê em todos os lugares. Não é verdade? Olha a lucidez dessa menina. Estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Parece uma coisa assim simplória, mas se nós tivéssemos essa consciência, a nossa atitude no dia a dia já seria diferente. Deus está aqui. Eu não posso fazer isso. Porque Ele vai ver. E é uma vergonha para mim. Mas, em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico no que concerne aos ensinos de Jesus. Também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos, mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. Os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Ela está fazendo uma comparação muito inteligente, né? Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Para aí para a gente comentar. Espírito superior, quando fala, a gente tem que comentar, tá? Senão nós vamos perder. Ela começou fazendo uma comparação, como ela diz assim: também no conforto de nossas casas há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos. Na verdade, dentro de casa você tem toda uma estrutura. Mas ele diz, mas isso não vem a abolir a necessidade dos hospitais. Chega uma hora que você tem que ir ao hospital. Isso tudo para dizer, não abandona a igreja, você vai à igreja. É um complemento. Ela diz, em matéria de fé, aí ele diz, os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Aí ela vem, em matéria de fé, nossa estranheza
radica, né, na viciação dos deveres religiosos. Em matéria de fé, a nossa estranheza está radicada aí na viciação dos deveres religiosos. Por quê? Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Então nós vamos lá com o sacerdote, quer que o sacerdote faça um milagre em nós para ficarmos melhor. Mudou? Não mudou. Hoje nós buscamos um passe e queremos que o passe nos transforme moralmente. Começamos a realizar um trabalho dentro da casa espírita e queremos que o trabalho nos modifique. Não é assim. É um movimento interior dentro de nós. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus. Nós estamos em trânsito, é imprescindível não parar. Então, em a casa espírita, nós ouvimos um estudo, mas o estudo, ele te dá o caminho para você percorrer. O estudo não vai fazer o caminho por ti. Então, se nós adentrarmos aqui, estudarmos, sairmos por aquela porta e não fizermos o nosso caminho, não vai ter servido de nada. É necessário nós mudarmos. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu tenho que ter feito essa mudança. É imprescindível não parar esse processo de mudança. O ministro da fé, no caso sacerdote, atenderá ao conjunto, ao grupo, ao coletivo. Mas, para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma dentro, não há que esquecer a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. O culto do Senhor é a autorreflexão, a autoavaliação, o autodescobrimento. Então é pegar o estudo do Senhor, do Evangelho, colocar ele em mim e fazer sempre esse processo de ajustamento. Essa tua atitude, Conceição, está de comum acordo com essa lição aqui de Jesus? De estabelecer o culto do Senhor. O que é o culto? É eu ler e fazer um comentário, um diálogo. Então é fazer esse culto que nós fazemos externo, fazer aonde? Dentro. Esse diálogo interior. Você para contigo mesmo. Fantástico. Assim entrevisto, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho, da compreensão. Para aí. Acabou com a gente. Minas, essa alma realmente de Sírios. Ela tem 20 anos já aqui? 20 anos. Cada criatura de nossa convivência, vocês convivem com alguém? Então, já deu para ver os rostinhos do povo que convive dentro de casa? Já deu? Então vamos lá. Vamos ver quem são. Eu também já vi os meus, tá? Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto. Meus irmãos, a única forma de evoluirmos é convivendo com pessoas. Sozinho ninguém evolui. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão.
Porque o que o judeu, quando ele vai ao altar, ele vai fazer uma o quê? Uma oferta, uma oferenda. Ele vai fazer um sacrifício. Ele vai fazer um sacrifício, ele vai matar algo, sacrificar para Deus. Então, aquela 2.000 léguas, se alguém te pedir para andar 1.000, anda. Se alguém te pedir a veste, oferece a túnica. Ela está falando do lar. Do lar. Olha que interessante, do lar. Então, essa criatura, ela diz, enxerga a pessoa que tu convive dentro do lar como um altar sagrado. Altar esse que tu vai lá fazer o sacrifício por Deus. E realmente, cada pessoa dentro do nosso lar, eu tenho que olhar para ela como um altar, onde ali eu vou fazer o sacrifício. Assim, entrevisto, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Adoração a quem? A Deus. Porque quando eu realizo um trabalho em que eu faço um sacrifício, um esforço, e quase sempre esse sacrifício, esse esforço é calar a minha língua. É calar a minha língua. Então esse trabalho, esse esforço, esse sacrifício, esse ato de calar a minha língua é uma adoração a Deus. Fidelidade a Deus. O lar é o templo mais nobre porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência sob o mesmo teto representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão. Show de bola, né, Alan? Bem, foi bom o estudo. Eu não comento mais nada no final, porque justamente a gente vai parando, parágrafo por parágrafo e comentando. Mas fica assim muito claro essa alma nobre chamada Alcíone. Como verdadeiramente uma alma nobre se comporta. Nós estamos nesse processo de exercício. Então lembra, dentro da minha casa, a lição que ficou: o planeta Terra é o templo de Deus. Cada pessoa que convive dentro do meu lar é um altar sagrado, aonde ali eu vou fazer a minha oferta e o meu sacrifício. Meus irmãos, eu espero que nós possamos aproveitar esse momento que Deus nos dá de oportunidade de estudo e de reflexão. Eu acredito que isso nos faz muito bem, né? Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão, que conduziram esse nosso trabalho, nos inspirando. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e que nós possamos fazer da música o nosso momento de reflexão. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver
candeeiro que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver treva que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, Senhor.